A Amazônia é muito mais do que floresta. É cultura, saberes, sabores e tantas coisas incríveis e histórias que precisam ser contadas. E hoje, no Alepa na COP30, nós vamos falar sobre turismo, desenvolvimento, sustentabilidade e como comunicar tudo isso para o mundo. A nossa convidada de hoje é Isa Arnaud. Ela é presidente da Abrajet e vai explicar tudo isso e muito mais a partir de agora. Tá vendo só? Rapidinho, a gente já vai começar o nosso bate-papo. Isa, mana, pai d'égua de ter aqui. Bem-vinda à nossa TV Alepa. Esse canal ele é multiplataforma e é bem bacana a gente estar falando sobre isso aqui. A gente está no canal da TV, está ouvindo você também pelo rádio, canal do YouTube. E na abertura logo eu já dei de cara para as pessoas que estão acompanhando a gente que a Amazônia é muito mais do que floresta. Que a Amazônia tem a ver com histórias, com pessoas. E o trabalho de vocês nessa comunicação do que acontece do lado de cá é muito importante. Para a gente dar o pontapé de partida aqui, vamos falar o que é a Abrajet e o peso, a importância do que vocês fazem hoje. Obrigada pelo convite. A Abrajet, ela é uma associação brasileira de jornalistas de turismo, que existe há mais de 60 anos no Brasil, para ser exata, 67 anos no Brasil, e aqui no Pará nós estamos fazendo esse trabalho há 19 anos. Esse trabalho consiste em quê? Em jornalistas, que são nossos associados, e fotógrafos, registrar o turismo, a cultura, a gastronomia, os eventos do estado do Pará. É um desafio muito grande mesmo, porque nós temos aqui no Pará nossas características, nosso modo de ser, nosso modo de viver e de falar. E transmitir isso para o mundo numa linguagem que todos possam entender, é um desafio, porque se eu chegar, por exemplo, a falar de uma comida, ou se eu chegar a falar de um movimento religioso ou cultural, e se eu não explicar isso, as pessoas não vão entender. Vão ficar alesadas, como a gente diz aqui. Nós temos um linguajar próprio, É verdade. O nosso linguajar é esse. Então, o nosso desafio é esse, é falar do Pará para o mundo, né? E, por exemplo, quando eu chego para um português e vou falar de um tacacá, ele não vai saber o que é um tacacá. Vai até levar um susto. Ele vai pá, tatacá. Que isso? Tacacá. Isso é uma palmada? Mas se eu chegar para um europeu, para um português, dizer que é tipo uma sopa, aí ok, ele já compreende. Então, assim, o nosso desafio é pegar essa linguagem nossa e transformar numa linguagem universal. Entendeu? Com caracteres, mantendo as nossas características, nossos costumes, nosso modo de ser. E nós fazemos esse trabalho há 19 anos aqui no estado do Pará, divulgando, né, e valorizando os jornalistas, os fotógrafos que trabalham com essa temática aqui na região. Tu percebes de maneira muito pessoal, né, são tantos anos vocês já nessa luta, nessa batalha, que as pessoas ainda são muito... não vou dizer preconceituosas, mas elas são muito resistentes a entender que a Amazônia é mais do que floresta, é mais do que uma comidinha extraordinária, que tem a ver com a história das pessoas. Tu percebe essa resistência para quem não é da Amazônia receber isso de uma maneira mais ampla? Sim. Eu vi um jornal, um jornal português chamado Público, divulgando uma matéria daqui há muitos anos, já tem acho que uns 10 anos isso, falando que o Pará, a Amazônia, é um estado exótico. Eu, particularmente, não gosto dessa palavra, Hanna. Eu acho que o exótico fica parecendo como se nós fôssemos selvagens, sabe? Uma coisa Entendi. assim. Tu estás entendendo? Acho que até o significado da palavra tem esse peso. Então, né? assim, eu acredito que as pessoas desconhecem, né? Desconhecem o que é a Amazônia, né? E acredito que, por exemplo, com a COP, vai ser uma ótima oportunidade para a gente mostrar ao mundo quem nós somos, né? Como eu te falei, nós temos os nossos costumes, nossas tradições, entendeu? Então, aqui nós temos uma história, uma cultura que não tem em nenhum lugar do mundo. Antes de chegar aqui nessa entrevista, eu vinha conversando com uma pessoa e ela vinha falando sobre a cidade, sobre o Pará, né? E a gente percebe o quê? Que nós temos coisas aqui que não existem em nenhum lugar. Não é só a gastronomia, mas nós temos os rios, nós temos um povo acolhedor, nós temos uma cultura diferenciada, um povo alegre, né? Uma coisa, uma energia que você não encontra isso em outro lugar.
mesmo no Brasil você não encontra. Então o Pará, eu prefiro, ao invés de usar exótico, é um estado único. O que você tem aqui, você não tem em nenhum outro lugar. Então, assim, é um desafio, né, mostrar isso para as pessoas, mostrar também que nós temos aqui pessoas que pensam, e pensam muito. Nós temos uma produção científica muito grande, né? Nós temos pessoas que estão produzindo conhecimento, ciência, estão lutando para manter viva a história, né? Porque o turismo, né, eu entendo assim, o turismo é para que você conheça a história, não que você leve o seu costume para outro povo, para outro local, né? Você tá ali conhecendo aquele estado, conhecendo aquela cultura, né? E os pontos turísticos, enfim. Então eu entendo dessa forma, eu entendo que as pessoas desconhecem o Pará, por isso falam muitas besteiras, abobrinhas, por falta de conhecimento. Exatamente. Mesmo. Eu ia te perguntar se tu achas, por esse trabalho de vocês muito forte nessa área, se a imprensa nacional e internacional, ela é receptiva, ou ela está se tornando receptiva agora, pensando nos grandes eventos internacionais? A gente comentou aqui falando sobre a COP, mas tu acha que isso está melhorando agora? Ou você já encontrava essa porta aberta, tranquila, para falar sobre o turismo na Amazônia? Não, Ana, não era assim. Eu acredito que as coisas estão evoluindo e com muita coisa acontecendo. A COP é o ápice, né, digamos assim, do turismo de eventos dentro do estado. Mas assim, nós vimos novelas falando e retratando sobre o Brasil, nós vemos a música, a cultura do Pará chegando nos festivais no Sul e Sudeste. Então é uma caminhada longa, não é pontual agora. Então, assim, é uma coisa que vem sendo construída há muitos anos, né? O Pará, ele é um estado de resistência, né? Um estado que mostra o que ele é. Então, isso é uma construção feita ao longo do tempo. Eu acredito que a COP fez com que o jornalista de fora, o jornalista daqui do Brasil, atentasse mais para a região e percebesse mais a nossa cultura, a nossa forma de ser, o nosso turismo. Então, assim, eu acredito que isso tudo é uma construção, né? Mas ainda há uma resistência, assim, porque volta a falar do que a gente iniciou a nossa entrevista, que é sobre a questão do desconhecimento. Sim. Né? Você chega, por exemplo, eu que sou aqui do Norte, sou jornalista, eu fiz questão, uma vez na minha vida, de conhecer o Sul, todos os estados do Sul do Brasil, para eu não correr o risco de achar que Santa Catarina é a mesma coisa que Paraná. Perfeito. Entendeu? Então, assim, eu convido todos os jornalistas do Brasil e do mundo a fazer essa imersão aqui no Pará, saber o que é a Ilha do Marajó, saber o que é Alter do Chão, saber o que são as comunidades indígenas de fato, porque ainda tem aquele estereotipo que todo índio anda na floresta. Nós temos índios. Eu acabei de entrevistar recentemente uma enfermeira indígena, a primeira enfermeira indígena. Maravilhosa. Entendeu? Então nós temos muita coisa aqui que as pessoas precisam fazer essa imersão para conhecer. Entendeu? E a gente, nessa missão de divulgar, de falar, né, a gente faz, mas quando você está aqui é totalmente diferente, né? Você verdade. Vivenciar o que é o ver o peso. Eu descrevo isso em palavras, eu descrevo isso em imagens, mas você estar aqui no ver o peso é uma experiência única. Diferente, né? Única. Tu achas que as outras áreas de atuação, a área da música, a própria gastronomia, quando eu digo área música, gastronomia, até de outros estados, conseguem, de alguma maneira, serem bondosos com essas nossas características? A tua observação que vem ao longo dos anos, gerando conteúdos, trazendo essa tradução, seja através da escrita, de conteúdos multiplataformas, você percebe que isso, de alguma maneira, também melhorou nas outras áreas? Acredito que sim, acredito que a gente conquista, né? Eu acredito que o Pará, ele tem esse encantamento, né? Esse encantamento. Então, a comida, a gastronomia, nós temos a cidade eleita, né, na gastronomia pela Unesco como uma cidade criativa da gastronomia. Verdade. E recentemente nós fomos por um site especializado em turismo, em gastronomia, eleito também entre os 10, né, maiores gastronomia do mundo, está o Pará.
Então, assim, eu acredito que a gente encanta pelo estômago e pela música. Sim. Com certeza. A nossa música, o nosso ritmo, nós tivemos ano passado aqui o show do Alok, né? Você vê o Alok, que é um DJ brasileiro, mas que toca internacionalmente, conhece muito reconhecido, né? E ele se envolveu, né? Se envolveu com as músicas, chamou os artistas daqui para fazer parte. Com a moda, inclusive. Com a moda e com os trabalhos sociais que ele faz. Então, assim, nós temos esse encantamento, né? Então, as pessoas que de fora que vêm para cá, é como diz a música, chegou ao Pará, parou, tomou açaí e ficou, porque realmente é um estado único. É verdade. Isa, deixa eu te fazer uma pergunta. Para quem está acompanhando a gente agora ou ouvindo pelas nossas plataformas digitais, para quem está iniciando, poxa, eu amo o meu estado, eu amo a Amazônia, eu amo o Pará, eu amo a minha cidade, eu amo Belém, tanta coisa, e eu acho que eu me identifico com esse tipo de jornalismo. Qual é a dica que você dá para quem ou está na faculdade ainda, ou que já está nos primeiros passos, mas queria fazer um caminho, poxa, se eu soubesse disso, eu tinha feito dessa forma. O que a gente poderia deixar para essas pessoas que estão acompanhando a gente agora? Bem, para quem ama o estado do Pará, como eu amo esse estado, a primeira dica é você criar o seu site, né? O site, o seu blog, o seu meio de comunicação, para você poder dar vazão a essa comunicação que você está produzindo. Então, um site, um blog, vlog, né? Então, existem várias maneiras de você estar divulgando o estado. Até mesmo lá na sua família, com aquele parente que vem de fora, é você se apropriar, conhecer o seu estado, né? Conhecer os museus, quando você leva para passear a sua família aqui em Belém, na capital ou no interior do estado, é você conhecer a sua história, valorizar a sua cultura, é ter esse sentimento de pertencimento a esse estado que é único. E principalmente, né, Hanna, eu acho que todo paraense ele tem que ter uma autoestima elevada. Ah, eu sou dessas. Eu sou dessas, amor. Eu sou paraense. E eu acho que o paraense ele não tem que se achar menos que ninguém, entendeu? Nós estamos no alto, no topo do mapa do Brasil. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que começar a pensar e executar o turismo. É esse empoderamento, né? Eu lembro que logo quando a gente começou a falar sobre a questão de Belém ser a sede da COP30, né? E ser referência desse evento, que é o mais importante do clima e meio ambiente, a gente ouviu tantas histórias cruéis e ruins nas redes sociais, na imprensa nacional, na imprensa internacional, sobre a questão da nossa própria cidade não ser capaz de receber. E nós entendemos, para quem começa o seu processo de industrialização lá atrás, ainda mais cedo do que os outros países, eles contribuíram de alguma maneira diretamente para que o que nós vivemos hoje, no clima e no meio ambiente, esteja como está. E por que eu estou fazendo essa referência para você que está acompanhando a gente agora? Se nós não nos empoderarmos e entendermos que nesse contexto nós não só podemos divulgar isso da maneira certa e receber esses incentivos, a gente nunca vai entender por que ainda acontece essa conversinha fiada, como eu costumo dizer. Mas o mais importante de tudo isso é nós entendermos que a nossa Amazônia é feita de floresta, de potencialidades, de cultura, de pessoas, histórias, que como a Abrajete já está fazendo há tantos anos, sendo valorizadas através do jornalismo. E nós precisamos nos empoderar disso, como diz a Isa. Se nós não fizermos isso, as outras culturas, que não só iniciaram os seus processos diferentes, e eu estou falando aqui porque a gente está falando de COP30, e falaram tantas besteiras, vão continuar falando. É verdade. A gente pode até admitir que um ignorante, uma pessoa que não tenha conhecimento, fale, mas o paraense, falar mal do paraense, a gente não admite. Não. Também não. Também não. Porque as pessoas ficam criticando e a gente vê, né, as obras aí da COP30. Isso aí é para todo paraense estar se orgulhando, com a autoestima lá elevada, porque o que nós recebemos de recursos e estamos vendo a cidade toda sendo modificada, tendo todas essas obras acontecendo, então é para a gente se orgulhar disso, se orgulhar desse evento. E outra coisa, nós não precisamos ser perfeitos. Sim. Isso precisa acontecer também nessas cidades que não estão prontas para que esses países em desenvolvimento muito mais elevado do que o nosso entenda que podem investir e cuidar um pouco mais aqui. Porque, como eu disse, eles começaram a destruição do lado de lá e nós somos responsáveis hoje para cultivar e cuidar daquilo que ainda serve para o mundo inteiro. Então, se nós não colocarmos isso na nossa cabeça, poxa, não vai ter talvez local para todo mundo? Vai sim.
Vai sim, não te agonia na terra. Vamos falar Macau, na China. Macau, na China, tem de um lado riquezas absurdas e do outro lado ruínas destruidoras que são parecidas com a nossa cidade ainda, que está em evolução. Deixou de receber o turismo? Lógico que não deixou. Nós precisamos entender que as cidades elas são ricas e pobres ao mesmo tempo e precisam ser respeitadas e valorizadas e a partir daí a gente divulgar isso, né, mana? Porque fica parecendo que a gente é bobo na terra? Não é não. Pode vir para cá, não está 100%, mas pode ficar. E quando a gente fala sobre esse encontro da COP30, a gente fala sobre um fundo internacional que é capaz de cuidar justamente onde a nossa cidade ainda não está 100% e pode ficar pai d'égua ainda. Com certeza, com certeza. E esse evento vai justamente trazer essa oportunidade das pessoas estarem, como eu te falei, você falar da Amazônia na Europa, você falar da Amazônia nos Estados Unidos é uma coisa, você falar da Amazônia estando na Amazônia, você vai vivenciar, você vai sentir, você vai ver que, por exemplo, para você chegar de uma cidade a outra, são horas de viagem de barco, não são minutos, como muita gente pensa. Então, assim, nós temos uma floresta gigante, nós temos rios e nós temos que conservar, sim, isso. Mas a Europa, os Estados Unidos, os outros países, eles têm que pagar o preço para essa conservação. Lógico. Porque senão nós vamos ficar sempre subdesenvolvidos. Não, nós precisamos desenvolver. E para isso, né, eles têm que pagar esse preço, sim. Lógico, sim, 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 sim. Mana, antes de finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para falar sobre a importância da Amazônia, que a gente não pode desistir de divulgar essa Amazônia linda e incrível com as suas peculiaridades, sim, com a sua diversidade, mas também com respeito. Eu quero finalizar contando uma historinha para vocês. Uma vez eu estava na Europa, peguei um táxi. Peguei um táxi e comecei a falar da Amazônia, das florestas, dos rios, das comidas, enfim, da nossa cultura. E o motorista virou para mim e disse assim mesmo, mas você é de lá da Amazônia? Eu disse, sou. Mas você não tem cara de índio. Aí eu disse assim mesmo, eu respirei, expliquei para ele, eu disse, nós fomos colonizados por portugueses, nós temos Europa, nós temos indígenas, nós temos uma cultura vasta, nós somos uma mistura. Então, assim, nós não temos o estereotipo, né? Que as pessoas têm, que a floresta intocável com os indígenas e pronto. E não tem desenvolvimento nenhum. Não tem desenvolvimento, não tem pensamento, não tem criação. Então, assim, é muita falta de conhecimento. E eu fui explicar para ele que a Amazônia, somos um povo diverso, nós temos uma diversidade, né, muito grande, e é isso que nos torna únicos, né? E vamos valorizar isso. E nós que somos daqui da Amazônia devemos amar cada vez mais a Amazônia, cuidar, né, e ter essa autoestima e respeito por nós mesmos, para que os outros possam nos respeitar. Tá vendo só? Marca bobeira na terra. Mana, obrigada, meu amor. Obrigada pelo teu tempo de ter vindo aqui compartilhar tudo isso. A gente vai ficando por aqui com o nosso conteúdo especial. Fica tudo disponível no nosso canal do YouTube. Não esquece, tudo que é importante, que passa pelo parlamento, a gente traz aqui também para você. Beijo no teu coração e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.